Eu devia ter obedecido. Devia ter deixado a porta trancada, a vela apagada e a menina de cera sentada no canto escuro da sala dos fundos, do jeitinho que meu avô deixou. Mas naquela noite maldita, a solidão falou mais alto que o medo. Meu nome é Caio. Hoje eu moro na cidade, longe da fazenda onde cresci, longe dos olhos que me perseguiam no escuro. Mas nunca consegui me livrar da sensação de que tem alguém, ou alguma coisa, me seguindo desde aquele dia. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Meus pais morreram num acidente de carro e fui mandado para morar com meu avô, numa fazenda afastada no interior de Minas. Um lugar onde o silêncio grita e as sombras parecem se mexer quando a gente não tá olhando. Meu avô era um homem estranho. Alto, magro, com olhos fundos e pele grossa de sol e cigarro. Calado, quase nunca sorria. Mas o que mais me incomodava era o jeito como ele me olhava quando o assunto era a sala dos fundos. A casa tinha um cheiro forte de vela e madeira molhada. As tábuas do chão rangiam como se estivessem vivas. Mas era aquela sala trancada que deixava tudo pior. Uma porta com um cadeado enferrujado e uma tabuleta pendurada, escrita à mão. Não entre. Nunca. E se entrar, nunca olhe para ela quando estiver sozinho. No começo, achei que era alguma superstição besta. Mas meu avô falava sério demais. Ela é feita de cera, Caio. Mas sente tudo. E sente fome também. Não deixe que ela perceba que você está olhando. Eu ria por dentro, fingia que acreditava. Só que, à noite, quando eu me levantava para beber água e passava perto daquela porta, sentia um frio no estômago. Parecia que tinha alguém me esperando ali dentro. E às vezes, juro por Deus, eu escutava uns estalos, como se alguma coisa estivesse se mexendo atrás da madeira. Certa vez, perguntei para ele quem era ela. Ele fechou a cara e cuspiu no chão. Foi minha filha. Mas não é mais. Hoje, é só a casca. Só o invólucro. A boneca. Não é boneca. É outra coisa. Depois disso, nunca mais falei do assunto. Mas a curiosidade crescia igual erva daninha. Eu era só um menino, entediado, isolado numa fazenda onde a única companhia eram galinhas, árvores secas e o som do vento assobiando entre os mourões. Até que, numa tarde chuvosa, meu avô precisou ir até a cidade comprar remédios. Disse que voltava só no dia seguinte e me deixou com uma lista de regras. Comida no fogão a lenha. Velas dentro da gaveta. E, acima de tudo, não chegue perto da sala dos fundos. Não acenda vela lá. E se ouvir algo, reze e fique quieto. Eu jurei que obedeceria. Jurei com os dedos cruzados. Mas juro também que, naquela noite, alguém chorou dentro da sala. Era um choro baixo, arrastado, de menina. Um som abafado como se viesse por trás de pano grosso. E repetia o mesmo padrão. Mãe. Mãe. Congelado na cozinha, com a colher de madeira ainda na mão, escutei aquilo umas 3 ou 4 vezes antes de tomar coragem. A chave da sala ficava em cima do batente da porta. Sempre ali. E quando o som parou, eu peguei. A mão tremia, a garganta seca. Eu me convencia de que ia só abrir e olhar pela fresta. Nada demais. Mas assim que o cadeado caiu no chão, senti um calor estranho subindo pelas costas. Como se alguma coisa tivesse acordado. A sala dos fundos era menor do que eu imaginava. Não tinha móveis. Só o chão de terra batida, uma vela derretida num canto e ela, sentada de costas, com as pernas cruzadas e as mãos sobre o colo. Era uma menina. Parecia uma criança, feita de cera clara e lisa. Os cabelos curtos, moldados em mechas rígidas, como se tivessem sido esculpidos à mão. A roupa era um vestido antigo, amarelo e puído. E mesmo de costas, ela parecia saber que eu estava ali. A vela do chão se acendeu sozinha. Juro por Deus. E o calor da chama projetou a sombra dela na parede, como se ela tivesse se movido, só um pouco, virando o rosto. Eu fechei a porta com força e saí correndo. Não dormi naquela noite. Fiquei encolhido na sala, ouvindo o vento e o choro abafado voltando de tempos em tempos, cada vez mais perto. Na manhã seguinte, meu avô voltou. Me olhou nos olhos e perguntou:
Você entrou lá. Não. Você tá mentindo. Só abri a porta. Juro. Não olhei para ela. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois colocou a mão no meu ombro e disse, como quem anuncia uma sentença: agora ela sabe quem você é. Agora ela sabe quem você é. Essas palavras grudaram na minha mente igual cipó em árvore velha. Depois daquele dia, nada mais foi normal. A casa parecia diferente. A madeira rangia mais. O ar estava mais pesado. E a sala dos fundos tinha um cheiro doce e azedo ao mesmo tempo. Um cheiro de vela queimada e flor morta. Meu avô ficou ainda mais estranho. Passava horas trancado na varanda dos fundos escrevendo num caderno grosso, de capa de couro. Eu espiei uma vez. O caderno estava cheio de símbolos que pareciam letras, mas não eram letras. E sempre que ele terminava de escrever, pingava cera quente nas folhas, como se estivesse selando aquilo. Ele me tratava com mais frieza, como se eu tivesse feito algo que não tinha perdão. Ela não é só feita de cera, Caio. Ela é feita de vazio. Foi isso que ele disse numa noite em que me pegou espiando de novo a porta da sala. Quando uma dor é grande demais, às vezes ela arruma um corpo para ficar. Mas quem é ela? Foi minha filha, a sua tia. Mas ela morreu, há mais de 30 anos. Eu travei. Então quem tá lá dentro? O que restou da dor dela? A história que ele me contou naquela noite ainda me dá calafrios. Disse que minha tia se chamava Joana. Tinha 7 anos quando ficou doente e morreu num surto de febre, sozinha, com ele na fazenda. Minha avó já tinha morrido também. E meu avô enlouqueceu. Começou a estudar umas coisas estranhas, uns rituais antigos que o povo do sertão sussurrava em feiras e velórios. Coisas que costuram a alma de volta no corpo. Ele tentou fazer isso. Só que não achou o corpo de Joana. Já tinha sido enterrado na pressa da época. Então, ele moldou um com as próprias mãos. Com cera, cabelos da menina guardados num broche, e roupas antigas que ainda guardava. Eu só queria ouvir ela me chamar de pai de novo. Mas o que voltou não era Joana. Disse que nos primeiros dias a figura de cera não se mexia. Ficava sentada, imóvel. Mas à noite mudava de posição. Os olhos, feitos de vidro, começaram a escurecer, como se estivessem apodrecendo por dentro. E uma noite, quando ele acordou, ela estava em pé do lado da cama. Ela me olhou. E não era minha filha naquele olhar. Foi aí que ele trancou ela na sala. Usou cera misturada com sal, símbolos antigos, palavras que ele nunca mais repetiu. Enquanto ninguém olhar para ela, ela dorme. Mas se ela sentir solidão, fome, tristeza, ela acorda. Depois dessa conversa, meu avô ficou dias sem falar comigo. Comecei a sentir que tinha coisa pior vindo. Na terceira noite após a invasão da sala, acordei com o barulho de alguém andando no corredor. Passos leves, arrastados, como se andassem descalços ou com pés pequenos, pés de criança. Eu não queria abrir a porta. Não queria nem respirar. Mas os passos pararam bem na frente do meu quarto. E então veio o som. Toque, toque, toque. 3 batidinhas leves. E uma voz, baixa, doce, quase um sussurro. Tô com medo. Posso entrar? Eu gelei. Não era voz do meu avô. Era voz de menina. Não respondi. Travei. A maçaneta girou, mas não abriu. Eu tinha trancado a porta por dentro. O silêncio voltou. Por um minuto, achei que estava sonhando. Até que vi, por baixo da porta, uma sombra se afastando, mas sem fazer barulho nenhum. No dia seguinte, falei com meu avô. Ele me deu um vidro com um líquido escuro e fedorento. Disse para eu passar ao redor da minha cama e no batente da porta. Ela sente o cheiro. Isso mantém ela longe. Fiz o que ele mandou. Mas eu sabia que aquela coisa já me conhecia. Sabia onde eu dormia. Como era minha voz. Sabia até onde eu escondia meus medos. E então, começaram os sussurros. À noite, quando tudo ficava em silêncio, eu ouvia vozes. Não no corredor, não na sala, dentro da minha cabeça. Frases soltas. Coisas que só eu sabia. Medos de infância.
Lembranças que eu nem lembrava mais. Você chorava quando seu pai gritava. Você fingia que dormia para não ouvir. Você queria sumir igual sua mãe. Eu chorava em silêncio. Meu avô sabia, mas nunca dizia nada. Certa vez, acordei com algo me tocando o pé. Achei que era um bicho. Mas quando levantei o lençol, tinha um dedo de cera, fino, quebrado na ponta, em cima do meu colchão. Depois daquela noite em que achei o dedo de cera no meu colchão, meu avô começou a mudar. Ficava trancado na sala por horas. Quando saía, estava pálido, suado, tremendo. Não comia. Não falava direito. Uma noite, me chamou para a varanda e falou com a voz quase falhando. Ela tá ficando forte, Caio. Ela tá aprendendo a sair. Disse que os selos estavam enfraquecendo, que a dor que ele selou ali dentro não queria mais ficar presa. Você a acordou. Agora ela precisa de alguém, de um corpo, de olhos. Eu perguntei, por que ela ainda não te levou? E ele, olhando pro mato escuro, respondeu, porque ela sabe que eu ainda te protejo. Naquela mesma madrugada, acordei com o som mais horrível que já escutei na vida. A risada de uma criança, mas cortada, abafada, como se tivesse com a boca cheia de cera. A porta do meu quarto estava aberta, e no chão, rastros, marcas tortas de pés pequenos, sujos de terra. Ela entrou. Ela entrou no meu quarto, mas não vi ela, porque naquela noite eu não olhei. Me cobri até o nariz. Senti ela ali, do lado da cama. Senti o cheiro forte de vela queimada e flor podre. E ouvi a voz sussurrando no meu ouvido. Se você me olhar, eu fico para sempre. Não olhei. Não dormi. Não respirei direito. Só chorei em silêncio até o dia amanhecer. Mas quando levantei, meu avô não estava mais na casa. Encontrei a porta da sala dos fundos escancarada. Os símbolos riscados, a vela apagada, o chão revirado. E no centro da sala, nada. Ela não estava lá. Só o caderno velho dele, com a última frase escrita à mão, em letra tremida. Agora é com você. Meu mundo desabou. Passei mais 2 dias sozinho na casa, até que minha tia-avó veio me buscar e me levou embora dali. Acharam só o chapéu do meu avô, caído perto do poço. Nunca encontraram o corpo. Eu fui morar na cidade, mudo, traumatizado, doente de medo por dentro. Mas nunca contei essa história. Até hoje. Porque ontem à noite, depois de 22 anos sem pisar na fazenda, alguém deixou um envelope debaixo da minha porta. Dentro, só uma coisa. Um dedo de cera, quebrado na ponta. E um bilhete. Faz tempo que a gente não se vê. Tá sozinho agora.